Fala nerds, eu sou o Marcos, esse é o NDG Podcast, o podcast oficial da Nerds da Galáxia. E hoje estou aqui novamente com a Bia. Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos para mais um episódio. E com a Lari. E aí galera, bem-vindos de novo, espero que vocês recebam esses spoilers com umas boas, né, tipo assim, vamos dizer que seja uma coisa boa receber algumas coisas antecipadas antes de você assistir, né? Porque a gente já... Você tem que avisar que vai ter spoiler. Eu ia avisar isso agora. Lembrando que tudo que a gente for falar de série, de filme, não vem achando que não tem spoiler. Vai ser muito difícil de acontecer isso. Provavelmente vai ter spoiler em todas as coisas que a gente falar aqui. A não ser que seja algo sobre teorias ou sei lá, mas geralmente vai ter spoiler no meio. E, bom, hoje a gente... do jeito que a Lari gosta. A gente vai falar hoje então de Bridgerton, uma série da Netflix que não é original Netflix de certa forma. É uma série... De certa forma não é original Netflix. Não, é verdade. Ela é produzida pela Netflix, porém ela é baseada em uma série de livros. Então, aquele selinho da Netflix nem sempre é tão verídico assim. Na verdade é a produção, né? Porque, assim, sim, sim, mas quando você abre lá ele fala original Netflix. Ele e não é. É uma série produzida pela Netflix. Não, mas quando fala original Netflix, eu entendo que é uma história original, que é uma história única. 100% da cabeça da Netflix. Exatamente. E não é. The Witcher, por exemplo, tem o selinho da Netflix. Você abre, tá lá, original Netflix. E não é. E, bom, a gente vai falar então de Bridgerton, que lançou em dezembro. Se eu não me engano, foi dia 25 de dezembro. E... acabei de olhar aqui. Confie na minha palavra. E é baseado em uma série de livros que são... Alguns livros que eu não lembro quantos são. Eu acho que são 8. Eu não vou contar aqui, mas eu acho que são 8 livros. E cada livro, já dando meio que um spoiler das próximas temporadas, cada livro ele fala de uma pessoa específica. No primeiro livro ele fala da pessoa que eu esqueci o nome. Da principal ali. Da Daphne. Daphne. Sim. Se eu não me engano, o nome do primeiro livro é o do que eu acho que é. Que seria da Daphne e do... É do irmão dela, não é, né? Sim, o segundo é do irmão dela. O segundo livro acho que é do Anthony. Que é o que é responsável por elas, pela família real, né? Nossa, gente, fugiu todo. Sim. Se eu não me engano, o nome do segundo livro é O Visconde que Me Amava. Acho que é isso. Nossa, tenho parece filme do 007. Parece! Nossa, é verdade. Não tem um filme do 007 que tem um nome parecido? O Espião que Me Amava. Nossa, parece mesmo. Pode copiar, você não faz igual. Pois é bem isso. Copia, não faz igual. Sim. Então, mas... Eu esqueci o nome de praticamente todo mundo dessa série. A gente assistiu e a gente foi deixando o episódio foi passando. Não, eu só consigo me lembrar o nome de algumas pessoas da série por causa da técnica que a mãe Bridgerton usa, que é a letra em ordem alfabética. É só assim que eu lembro. Nossa. Mas assim, vamos começar... Eu já tenho uma dúvida de cara, não de Bridgerton em si, mas em geral. A gente pode ver, por exemplo, Bridgerton, que é uma série bem recente, que lançou no finalzinho de 2020. A gente tem Cidade Invisível, que lançou agora em 2021. Tem Lupin, como a Lari diz, que lançou em 2021. Vocês já pararam para pensar que assim, uma série ela não deve levar tanto tempo de gravação.
eu acho que o maior problema da série são a edição, os efeitos, a trilha e tudo mais. Mas eu E acho que pela edição não deve ter só uma pessoa. Deve ter não, umas duas, três. não, a edição deve ser bem grande, mas o que eu quero, assim, levantar uma dúvida, eu não sei se vocês já tiveram essa dúvida, é que, por exemplo, a gente pode ver Cidade Invisível, é de 2021, e a gente tá, tipo, já em fevereiro. Vocês já pararam pra pensar que vai dar um ano que a gente tá em Covid e, tipo, sai essas séries e, tipo, tem uma galera na cena e que provavelmente deve ter sido gravado durante a pandemia, porque deve ter demorado pra fazer os efeitos e não as gravações? É. Todas escondidas. Porque, assim, ó, em Bridgerton tem muitas cenas com muitas pessoas. E eu não imagino aquilo ali, tipo, foi gravado 2 anos atrás. Imagino no máximo um ano E atrás não aquele negócio existe. ali. É, mas eu acho que assim, as cenas são montadas. Eu acho que eles pegam umas 15 pessoas e colocam num canto, grava, coloca mais 15 pessoas em outro canto e grava, e assim vai. Depois só junta as partes e Não, mas tem Olha, só umas vai. cenas ali, é. principalmente as cenas de baile, que dá uma Sim, panorâmica ali eu, do eu, baile tava, que eu tava pensando na de baile mesmo. Que tem umas de é, baile que é muito lotado. E aquilo dali. exatamente. E ele deve ter sido gravado durante a pandemia. Não é possível. Porque a série saiu em dezembro e, tipo assim, são poucos episódios. Eu não imagino que aquilo dali deve demorar muito tempo pra ser feito. Tem série, tipo, que a gente vê, tá começando a gravação. E a série tem, tipo, 20 episódios e é rapidinho, tipo, lança. Eu não acredito que demore tanto pra gravar, assim, Bridgerton. Engraçado que The Witcher teve duas paradas nas gravações, na terceira parada, acho que foram três, na última que o Henry acabou machucando o joelho e nunca volta tipo, acho que vai fazer um ano, não vai fazer um ano, não, vai fazer uns meses já, né? Que Quase Já saiu um a faz ano. 6 meses. temporada. Ó, já vai fazer um ano, enquanto isso saíram o quê? Séries e filmes. E a gravação nunca deu continuidade. Então, só que É olha porque só. agora ele tá jogando, gente. Agora ele tá ocupado. Agora ele montou o PC dele, ele machucou o joelho. Na outra semana, ele aparece com o Na PC outra dele. semana, no outro dia. No Mas, outro dia. mas assim, gente, tipo, quando a gente fala de filme, eu acho que filme é outro caso, porque tipo, o filme dura 2 horas, eles não gravam 2 horas, eles gravam tipo 4, 6, 8 horas pra aproveitar 2 horas. Quando a gente fala de um episódio de 40 minutos, ou por exemplo, WandaVision, 20 e poucos minutos, eles devem gravar aquilo dali muito rapidinho. E tipo, Mas também tem vários takes que são gravados, nem todos são aproveitados. não, tudo bem, mas assim, ó, pra ele, ó, se você for pensar, pra editar um episódio de 20 minutos, é muito mais rápido do que a pessoa pegar um episódio de um filme de 2 horas. Os Vingadores, por exemplo, o Ultimato, foram não sei quantos teras de HD, que eram os pedaços do filme ali, sabe? Então, tipo, o Ultimato era muita cena, muita coisa. Imagina a pessoa editar aquilo dali. Eu acho que um ano foi só editando. Com certeza. Então, e série não, é rapidinho. A gente vê, por exemplo, Cidade Invisível, acho que são 7 episódios, ou 8, alguma, por aí. Tipo, os episódios eles são rápidos e a gente vê que não tem muita edição. Porém, tem muita gente, assim como em Bridgerton. Tem muita gente junto ali. E eu Tem fico pouco em dúvida. efeito também. Tem. Tem Assim, pouco efeito. Cidade Invisível tem seus efeitos, mas ele tem poucos. E Bridgerton não tem efeitos. Bridgerton é tipo. Como é antigo, antigo. O tempo antigo é mais cenário. É mais Sim, é cenário. Então, assim, eu cenário, acho que eles figurino. montam um set, cada set, acho que são os três. Enquanto eles desmontam um para montar o outro, eles estão gravando lá no que vai passar tipo, a cena mais demorada.
Aliás, gente, eu tenho uma outra dúvida, assim, que a gente pode ver, por exemplo, em algumas cenas de Bridgerton. São cenas muito boas, aliás. Eu gostei muito, tipo, da... Não, não era isso que eu ia falar. Eu gostei muito daquelas cenas, assim, tipo, que a gente pode ver mais sobre a cidade, sabe? Tipo, não Sim. focado nos personagens. Por exemplo, quando a Daphne vai com o Duke para aquele hotel, a gente vê tipo a carruagem andando assim no meio do nada. Tipo, vocês já pararam pra pensar que eles devem, tipo, os atores não devem ficar dentro do estúdio o tempo todo, eles devem ir pra muitos lugares Não, pra gravar isso? assim, eu acho que por ser na Inglaterra, né, que passa a série, É. por se passar na Inglaterra, eles, né, acho que eles gravam primeiro nos locais fora e depois voltar para os cenários de set. Porque para ter um deslocamento assim, foi uma pandemia, como eles não gravaram antes, eles precisam ter autorização. Não, assim, não. Pelo menos pelo que eu reparei, são poucas cenas que podem ser ditas que são cenas externas. Sim, são poucas eu cenas. Achei que são poucas. A maioria são... tem muita cara mesmo de set, tipo Projac. Eu ia falar isso agora. A maioria tem muita resto, cara de Projac. Sim. Aliás, essa série ela é muito engraçada. Ela tem muito cara de novela das 7 da Globo. Aquelas novelas de época da Globo. Ela tem muito essa cara. É muito legal, aliás. E, não, assim, com certeza, eles não vão ficar tipo, episódio 3 é em tal lugar, então vamos todo mundo sair do set. Tipo, eles não vão fazer isso. Justamente. Ou eles fazem tudo antes ou tudo no final. Eu acho mais inteligente fazer. Na verdade, depende muito, né? Eu ia falar que é mais inteligente fazer antes, mas talvez os atores não queiram, porque de certa forma eles pegam spoiler também. Da disponibilidade deles, né? Tem isso também. Mas assim, ó, por exemplo, se eu fosse um ator de Bridgerton, eu não gostaria de, por exemplo, fazer as cenas externas antes. Porque tem poucas. E muitas delas são, tipo, pontos chaves, assim, da trama. Imagina você chegar assim... Mas dependendo de como foi filmado, eu acho que não chega a ser spoiler. Depois é que eles devem ligar o nome da pessoa. Mas dependendo de como for filmado, acho que não entrega muito, não. Também acho que não. Pode ser que role ali. E outra coisa. Confiança. Tem, além das cenas de bailes, tem cenas de luta também. Sim. Será que eles gravaram no meio do Covid? O que você disse, Lari? Muito poucas cenas de luta. São poucas, mas sei lá, um aperto de mão passa Covid. Gente, eu acho que essa dúvida a gente não vai conseguir resolver. A gente não vai conseguir resolver esse mistério. Eu acho que não vai dar pra resolver. Mas não vai dar. Mas assim, só pelo fato de local externa, interna, porque é uma série de época, né? Então não tem como eles fazer tudo externo. Eles têm que aproveitar muito, tipo, de set de filmagem, sabe? Por exemplo, a cidade ali, tipo, tudo set. Não tem onde eles fazerem aquilo. Mas o clube de luta, por exemplo, eles podem ir em um clube de luta. Deve ter um clube de luta daquele jeito, sei lá. Eu acho que nem todo mundo vai estar atualizado, sabe? Ou, por exemplo, o palácio deve ser daquele jeito. Eu acho que eles usaram, assim, tipo, os locais maiores, né, para ser lá o Palácio do Duque e a casa, tipo. Eu acho que de repente de um único set eles conseguem fazer vários cenários. É igual teatro. Geralmente não é assim. É justamente isso. Quando eles gravam uma cena que vai ser mais demorada, eles estão desmontando para remontar outro cenário, entendeu?
Não, eu mas tô falando assim, por exemplo, aquela sala onde as meninas estão recebendo os pretendentes. De repente, eles pegam aquela sala para fazer a casa dos Bridgerton, né? E a mesma sala, só que mudando decoração, claro, o mesmo espaço, só que mudando a decoração para fazer a sala da outra família. Agora eu não lembro o nome. Mas para fazer a sala da outra família. É só dispor, mudar a decoração. Sim, pode acontecer. Levando em consideração jogos, por exemplo, tem alguns jogos até que são muito criticados. Porque às vezes você sai de uma porta e entra em outra e tipo, é a mesma sala. Você vê que tem as mesmas coisas, só que diferente. Às vezes tem uma mesa de lado para, sei lá, por exemplo, fazer uma cozinha e um sofá, sei lá. Só pra mentirinha mesmo. Vamos pegar. É aquela coisa qual a gente joga. Se colar, colou. Se não colar, já toma. Mas assim. Vamos para a melhor parte. Então, calma aí. Mas assim, ó, de cenário eu gostei muito. Eu só quis levantar essa dúvida porque eu tô vendo bastante série agora e eu tô vendo as séries recentes. E curiosamente as séries recentes estão com muitas pessoas juntas, então eu fiquei muito curioso. Inclusive, são mais curtas essas séries que estão saindo. Sim. São Cidade Invisível, só quero chamar essa série assim. Essa série tem 7 episódios. De meia hora. Inclusive, a Nerds recebeu, né, antecipação e eu assisti, né, os 4 primeiros episódios. E assim, eu assisti, na mesma noite eu fiz um review da crítica, a previewzinha, e foi, tipo, muito rápido. Quando eu vi, eu já tava lá no 3º episódio e eu falei, meu Deus. Então, e assim, ó, no caso de Bridgerton, é uma série relativamente um pouco maior do que Cidade Invisível, por exemplo. Mas a gente tem... Os episódios são bem demorados. Os episódios são... alguns batem 1h05. E, tipo assim, são bem variados os tempos. Se você, tipo, Cidade Invisível tem o quê? 40 minutos. 40 minutos, de 30 a 40 minutos, certo? Eu acho que tem nenhum que bate 40 minutos, tem? Tem. Então, assim... Tem? Bridgerton tem quase 1 hora também. Então, é como se... Então, assim, não é pelo tempo do episódio, e sim pela história e pela série. Tem, tipo, Cidade Invisível, porque a gente pode... E a gente não vê. Sim. Sabe qual é o problema? É que, assim, ó, Cidade Invisível... por exemplo, Bridgerton é um negócio novo que a gente vai desenrolando com o decorrer do tempo. Cidade Invisível, por exemplo, é uma série que é da nossa cultura, que talvez a gente nem conheça muito bem tudo, porém a gente quer saber aquele desenrolar, só que é diferente. É como se fosse algo... Pode falar. Desculpa. Sabe o que eu acho que facilita mais no caso dessas duas, do caso de Cidade Invisível? A gente está falando do nosso tempo, então não precisa contextualizar nada. Bridgerton, a gente está falando de 1900 e lá vai bolinha. Então a gente tem que contextualizar uma época, um costume, uma cultura, tem que, sabe, ambientar todo mundo primeiro, trazer todo mundo para aquela realidade, para aí sim começar. E por isso. A gente, justamente. Então, assim, não é pelo tempo, e sim pela história e a série, né? Tipo, a gente assiste um episódio de uma série tal que tem 40 minutos. Gente, eu vou dar o melhor exemplo possível, tá? Vou dar 2 exemplos aqui. Não sei se a Bia já assistiu os 2. Mas eu assisti Emily em Paris e eu assisti aquilo dele, tipo, direto, assim. Porque ela é muito boa, ela é tipo dia a dia, descontraída, ela é muito divertida. Eu assisti direto também. Então, tipo, você não vê o tempo passar.
o episódio acaba, deixa aí o outro. É isso. Já vai rolando. Sim, e Lupin. Lupin. Em Lupin, tipo assim, você não consegue deixar de ver outro episódio. O episódio demora um pouco, é 40 e poucos minutos. São poucos, são 5, acho. Mas sim, você precisa ver. Não é assim, eu vou ver porque eu estou assistindo a série. Não, você precisa ver. Você não consegue ficar sem assistir outro episódio. E você acaba e você quer ver mais. É basicamente isso. Eu senti isso com Cidade Invisível, que ontem eu assisti quase tudo. Dava para eu ter terminado ontem, eu preferi deixar para terminar amanhã. Mas dava para eu ter terminado tudo ontem. Eu parei no início do 6º episódio. Então, o 6º episódio. E vamos voltar para Bridgerton. Por favor. Sim. Na verdade, a gente não fugiu muito do contexto. A gente tava comentando, né? Tipo. Você tá comparando. A gente tá fazendo comparação então, aqui. É isso. Eu acho que não é pelo episódio, né, ser demorado. Vai de série para série. Tipo, o episódio é porque é mais lento o contexto lá, entendeu? Sim, mas assim, ó, uma coisa eu percebi em Bridgerton. Ela vai mais lenta, ela vai explicando bastante a época e tudo mais, só que ela não erra nisso. Ela não bota nada desnecessário. Tudo que ela coloca, até a parte que fica lá, pretendente, não sei o que, meu nome é tal, não sei o que, não cansa. Tá muito bem colocado. Tipo assim, nada foi desnecessário ali, sabe? Eu não retiraria nem um minuto de nenhum episódio. Pra mim, impecável, assim. Não teve exceção de linguiça, não teve. Nada disso, né? Não. Nessa série. Ela foi bem amarradinha, foi bem justinha. É que assim, a série, ela conseguiu ter, tipo, 2 lados, digamos. Porque a gente quer saber da vida da Daphne e dos Bridgerton, mas a gente quer saber da Lady Whistledown. E a gente, sabe? E a gente fica tipo assim, putz, lá vai mais um pretendente. Pera aí. E se ele for a Lady Whistledown? E se a Lady Whistledown for um homem? Daí a gente fica assim, meu Deus, vou analisar ele. Daí a gente fica vendo ele falando, tal. Daí a gente fica, meu Deus, será que é ele? Não, acho que não. Aí, tipo, passou a cena e a gente nem deu bola pra cena. A gente ficou tipo, meu Deus do céu. Quem é a Lady E daí vai passando a vida do Daphne ali e tipo, e vai tá tudo certo. Ali da Julia. Na verdade, não é Julia, eu esqueci o nome dela. Troquei aqui. De quem? Da que dubla a Lady Whistledown. Que na verdade. O nome dela também. Então, na verdade, quem dubla a Lady Whistledown. Não é. Mas é assim, é que meio que a Lady Whistledown não tem exatamente um dublador. É como se fosse a narradora da história. Justamente, a narradora. Exato. E tipo, fica muito da hora. Porque, sei lá, é como se ela estivesse contando a história. Tipo, eu sou a Lady Whistledown e hoje vou contar uma história pra vocês. Na verdade, ela está contando. Sim, mas tipo, você não tem muito essa sensação de, assim, de primeira, sabe? Não é. Você vai percebendo ao decorrer, porque acaba que assim, ó, a primeira temporada é sobre o livro da Daphne, mas o ponto-chave não é a Daphne pra mim, o ponto-chave é a Lady Whistledown. Pra mim é ela que é a importante do negócio. E aí que tá. Ela que sabe disparar não, e o problema é que, tipo assim, você pensa, nossa, mas a Lady Whistledown é o ponto-chave, ela quase nem aparece na série. Poxa, sei lá, o personagem nem deve estar tão incluído assim. E tipo, tá embaixo do nosso nariz. E a Daphne suspeita de umas pessoas tão idiotas assim, tipo, que nem aquela. Não é a Daphne que suspeita, é a irmã dela, a Heloise. Não, eu confundi, isso. A Heloise suspeita por exemplo, daquela mulher que. Acho que ela, não sei se ela cuida da casa, ou se ela é faxineira, alguma coisa assim. É governanta. Sim, da casa dos Hamptons. Hampton? Eu não lembro o nome de quase ninguém mais. Eu sei que ela entra no quarto da pessoa e vasculha. Ela pega a caixa, né? Isso, então, aquela pessoa, tipo, quase nem aparece. É a governanta da casa dela, a mais então, velha.
Então, e tipo, essa pessoa quase nem aparece. Tipo, do nada. Eu achei que ela Você, era da casa sabe? da... Eu achei... Gente, não dá pra falar sem comentar. Eu achei que ela era a governanta da casa da meninazinha, Da que é Penélope. da Penélope. Não, a governanta da casa da Penélope é aquela outra que ajuda a mãe dela a falsificar a carta. É ela. É. Aquela mais velha é governanta da casa da Daphne e da Heloise. Que é ela. Pois é. Aí logo depois vem aquela mais novinha que vai junto, que segue a Daphne quando ela casa. Verdade. Antes da gente chegar no ponto Lady Whistledown, o que vocês acharam das atuações? Vocês gostaram? Achei bacana. Gostei. Assim, gostei É um muito da personagem atuação novo, do. são todo Eu gostei mundo muito da novo. atuação do Duque, embora de vez em quando ele tenha ficado meio canastrão. Mas gostei. É o único que eu achei. Não é nem meio duro. Às vezes ele ficou meio canastrão, tipo novela mexicana, sabe? Um pouco Eu tenho que parecer sexy nessa cena. Ele vai e faz umas caras e bocas. eu achei, Mas eu gostei. Não foi também. muito assim, não. Mas eu gostei. Foram atores novos, entendeu? A série eu acho que foi... Esse menino que faz o Duque, ele não é tão novo, não. Ele tem outros trabalhos já, ele tem trabalho grande. Então, Não, mas assim, não, mas ele eu tô dizendo sabia na série que a gente não é acostumado a ver muito, assistir muito com ele, entendeu? Tipo, eu nunca assisti nada com ele, não que eu lembro. Ele tá naquele Máquinas Mortais, um filme aí que o Peter Jackson tentou fazer, que foi uma porcaria. Que é as cidades em cima de carrinhos. Não. É do ano retrasado esse filme. Não, é sério. Não sei. Sério. Gente, só pra avisar que vai acabar o tempo. 1 minute. Vamos fechar menos isso de aí um minuto. novo. Vamos fechar e abrir de novo. Pera aí. Alô, alô. Foi? Foi, você falta lá. Ok, interessante. A bateria do meu telefone tá acabando. Putz. E agora? Acabando a bateria. Ok. Olha, eu acho que pra vocês verem como existe esse lance de espionagem, ela foi super suave. E aí, ó, Muito bom. Netflix. Eles nos ouvem, eles nos veem o tempo todo. É. Não, aí o meme. Então, eu posso retornar aqui? Pode. Eu tenho. Então, Pode. olha só, a gente tava falando do ator do Duke, que que ele já fez outras coisas e tal. Então, ele já fez Harry Potter. Aonde ele tava? Ele aparece em Relíquias da Morte, parte 1, no casamento. Ele é um dos lobos. Não, ele aparece no casamento da Fleur, sabe aquela Fleur, sei lá como é que pronuncia? Fleur de la Croix. Então, aí tá aqui, ó, enquanto o casal compartilha sua primeira dança, os convidados recebem um aviso sobre o retorno de Voldemort e a morte do Ministro da Magia.
Emma Watson, intérprete de Hermione, aparece na tela com uma expressão preocupada ao escutar as notícias. Então podemos ver eu não sei pronunciar o nome dele. Ele tá do lado dela. Nossa. Ele é um figurante. Ele é só um figurante. Sim. E vocês Ele sabem poderia o. estar correndo na tela. Então, e o. Tem um outro ator que também aparece em Harry Potter, que é o que faz o príncipe Frederick. Sabem? Esse. Sei. Tá, eu não vou mostrar. Ele Não. calma aí. Ele aparece em. Cadê? Ele faz o Grifinório Cormac McLaggen. Aparece Ele é no. o Cormaco. Sim, ele aparece em Enigma do Príncipe. Ele tá interessado na Hermione. Na Hermione, exatamente. Caraca, ele é o Cormaco, gente. Aí ele convida ela para ser acompanhante pro jantar do professor. Exatamente. Ele é um baita. Aí daí ela aceitou o convite para causar ciúme no Rony. No Rony. Meu Deus. Aí tá aqui que a noite acaba em desastre pra ele, que ele passa mal e vomita nos pés do Snape. Exatamente. Então, Foi é exatamente ele. assim que aconteceu. São os dois Nossa. atores que estão em Harry Potter. Nossa. E eu não lembro agora qual, mas eu vi que teria possibilidade do ator que faz o Duque fazer o lembrei. Pantera Negra. E eu vi também sobre fazer James Bond. Sim. Prefiro que ele faça James Bond. James Bond eu já tinha visto. Do Pantera Negra foi essa semana. Eu Então, prefiro que ele não, faça James Bond. só que assim, ó, tava assim, ó, Pantera Negra. Tava assim De no repente título. vai estar lá. Talvez não não. necessariamente vai É. ser um Assim, T'Challa. pode ser que seja o Pantera Negra, mas não o T'Challa. Ele tem umas semelhanças. Não, ele tem umas semelhanças do set. Não tem, não. Não. Não, eu acho que assim, ó. Eu acho que ele pode. Não, eu acho que assim, ó. Não tem, Ó, não. não tem semelhança, mas eu acho que. Eles só são negros, eles não são iguais. Nem são Não, eles não parecidos. são iguais. Não existe. Não, eles não são parecidos. Não, mas assim, ó. Não, ó, só pra essa discussão não ir longe, tá? Só pra comentar o seguinte. Eu acho que a gente vai voltar pra Bridgerton, mas assim, ó. Eu acho que qualquer ator pode ser o Pantera Negra. Que seja negro, obviamente. Porém, não para substituir o T'Challa. Ele não pode ser o sendo outro T'Challa. Ele pode assumir o manto de Pantera Negra sendo qualquer outro personagem. qualquer um pode ser Pantera Negra, eu não tô nem aí. Sim. Mas eu acho que aquele local ali já tem nome e infelizmente Sim. não vai se repetir. Então, assim, Pantera Negra pode continuar tendo, pode ter o Pantera Negra ainda. Não precisa Sim. ser tipo a irmã do T'Challa pra ser a Pantera Negra. Não precisa ser. Pode ser o Pantera Negra, mas outra pessoa. Sim, concordo assim também. Igual como foi no filme do Pantera Negra, que chegou o outro carinha lá e virou Pantera Negra e tal. Exato, Da mesma forma. Exato. Assim. Mas, assim, ele não se parece nada com o ator. Não. Assim, Voltando talvez pra se... Bridgerton. Ok, tá, vai. Eu não vou nem comentar o que eu ia comentar. Mas assim, eu acho que ele atua muito bem. Eu acho que ele se encaixaria em qualquer coisa facilmente. Tanto como figurante de Harry Potter, tanto como James Bond. Aliás, acho Eu que... vou ver de novo Harry Potter, gente. Aliás, eu acho que... tem uns negócios interessantes sobre o Bridgerton pra comentar. Que nenhum de nós três percebeu, eu tenho certeza. Acho que não.
Tenho certeza absoluta. Mas assim, eu acho que James Bond ele daria um bom James Bond. Eu acho que ficaria bem legal. Porque o pessoal gosta muito do, sabe, do classicão, assim, mas eu acho que esse ator aí seria bem da hora. Eu acho que ele vai ser um bom James Bond se ele pegar o papel. Aliás, o James Bond, o Daniel Craig, tem rumor dele ser o Magneto, né, no MCU. Porque vai ter reboot, né, de X-Men pra não entrar. Não sei o que pensar. Aí parece que vai ser Daniel Craig como Magneto. Não vamos fugir do assunto. Sim, mas... Então, olha só. Alguém leu o livro de Bridgerton? Não. Também não li. Eu gostaria muito de saber se a história flui como deveria fluir. Eu vi que muita gente gostou da série. Eu vi que a série é boa, muita gente gostou. E muita gente quer uma segunda temporada. E já foi confirmado que a segunda temporada vai seguir, além de ter, ela vai seguir como nos livros. Não vai, eles não vão fazer enrolação. Já vem com a história, né, do Visconde. Isso. Vai ser exatamente então, isso. Eu acho que eles vão dar seguimento não pela história, né, da Daphne, da sucessão lá do Duque. Não, eles vão seguir os livros. Isso. Espero que seja boa, porque assim, são 8 livros. 8 ou 9, acho que são 8. Então, ter 8 ou 9 temporadas meio que satura tanto a história quanto os personagens, cansa os atores, entende? Então, sim. É meio que... vai chegar um momento que não vai ter mais história para desenvolver um personagem só. Não, assim, é por isso que eu disse, não é uma série original Netflix. Ela tem produção Netflix, mas eu acho que a Netflix não tem que colocar o dedo em nada em quesito história. A história já tá feita, tá montada. Exatamente. Eu vi uma... eu esqueci, quando o diretor fala, tem uma palavra para isso. Mas ele comentou que ele queria dar mais tensão para Lady Whistledown. Porém, ele decidiu fazer como original. Ele não queria que a gente soubesse na primeira temporada. Só que a gente sabe no primeiro livro. Então, ele fez exatamente como no livro. Ele queria que fosse um negócio assim, tipo, a Lady Whistledown não vai aparecer agora, é um grande mistério. Só que ele disse... se eu não me engano, ele falou isso, que ele achou que ia ser meio saturado. Que a série. Ok. Não, ele queria fazer um grande mistério. Sim. Eu sei. Mas assim, mesmo então, ele, né, querendo fazer isso, se ele fosse fazer isso, ele não ia conseguir, porque eu não ia. Mas é que assim, por exemplo, Bridgerton, a gente. Naquela temporada a gente tá vendo a vida da Daphne. Certo. Na outra temporada a gente vai ver do Anthony. E a gente teria sempre aquela dúvida da Lady Whistledown. Acho que chegaria uma hora que iria cansar. Por exemplo, exatamente. Eu vi Pretty Little Liars, né? E tipo, o começo ele é muito bom porque a gente quer saber quem é o A. Só que a série tem muitas temporadas. Aí a gente descobre o A e depois fala assim, não é o A. Eu paguei para alguém ser o A. Aí depois achamos o A, então. Não, esse não é o A. Ah, olha, surgiu o AB. Não, gente. Assim muitas não, pessoas. Acaba que a série tem um monte de A e a fulano e tal realmente é aquela pessoa ali, aquele A. Então, e tipo assim, o pior é que assim, a primeira pessoa que eles descobrem que é o A não é o A. Mas a pessoa que eles descobrem finalmente que é o A é a primeira pessoa que eles já descobriram. E tipo assim, passa, sem brincadeira, passa acho que umas 4 temporadas depois disso. Eles descobrem, e só que depois fala assim, não era, nos enganamos. Aí passa 4 temporadas pra descobrir, poxa, era, 4 temporadas atrás. Pegadinha. E tipo assim, Que horas? Que horas? Daquelas spoilers.
Já. Fala quem é a Lady Whistledown. Não, calma. Não. Não, mas a gente já tá chegando nessa parte. Por isso que eu comentei sobre PLL. É que lá foi um negócio muito saturado. E eu acho que o diretor fez bem. Ele queria Também fazer acho. isso também em Bridgerton. Talvez não igual foi PLL. Mas o foco da série não é isso. No caso de PLL, é o foco. Por mais que a gente se interesse mais na vida das pessoas ali, de certa forma, mais a gente se interessa, né? Mas o foco da série PLL é o A. Em caso de Bridgerton, não. Então, Lady Whistledown é um... sei lá, é só um númerozinho ali. É, uma diversão. Então, eu acho que é legal. A gente descobriu... E assim, a gente não descobriu totalmente. A gente viu o rosto. Mas como? Por quê? Sabe? A gente ainda tem dúvidas. Entende? Eu acho que isso não se estende muito. Eu acho que ler isso dá logo para. Não sei como é nos livros. Eu acho que segunda temporada já deve explicar tudo. Mas assim, quando a gente chega no último episódio e a gente vê que a Lady Whistledown é a... Lari? Vai lá. Penélope. A Penélope. A gente fica tipo... Pelo menos eu fiquei tipo... Nossa, mas... Como? Porque assim... Não. É que a Lari comentou que tipo... Não, vai lá, Lari. Por quê? Que você achou que era ela? Primeiro, ela era a única das meninas que era a rejeitada. Segundo, por ela ser de uma família, né, de um papamarzinho alto, estava sempre bailes. Sempre ela estava prestando atenção em tudo. Ela tinha amizade com todo mundo. E ela era apaixonada por um cara que não era correspondido. Então, juntando essas coisas, você cria uma pessoa ali com sentimentos remoidinhos ali, que acaba se vingando de outra forma, que acaba colocando para fora ali aqueles sentimentos ali de outra forma. Então, ela resolveu ficar atrás de um personagem para poder, tipo, se vingar, né, do que a sociedade fazia com ela, por ela ser gorda, né, por ela não ter o padrão de antigamente, né, por ela não estar no padrão. Então, acho que essa foi a forma dela escapar, para ela não se sentir só. Então, eu não sei, a Lari ela foi muito certeira. Acho que ela conseguiu analisar muito bem, sabe? Eu acho que ela meio que estragou a proposta do diretor até. Que ela foi muito bem nisso. E tipo, eu não, toda hora, tipo, a cada, sei lá, 2 episódios, eu vi uma outra pessoa como a Lady Whistledown, sabe? Pois é. Eu sempre tinha minhas dúvidas. Porque a Lari meio que ela pegou, tipo, pra si, sabe? Ela pegou, tipo, poxa, se eu fosse aquela pessoa, do jeito que ela tá sendo tratada, não sei o quê. No segundo episódio, depois que ela... Não, foi logo no segundo episódio, quando ela só vestia amarelo. Porque ela sempre queria usar um vestido de uma cor, e a mãe dela sempre fazia roupa para as outras irmãs, e ela já tinha aquele vestido já pronto, que era para a modista não ter que mexer, né, pelo corpo, pela a altura dela, enfim. E no meio da série rolou aquele lance da Marina, da prima dela, ficar grávida, e ela ficou com raiva, porque ela queria dar o golpe lá no garotinho, no irmão, né, da Daphne, e ela acabou colocando lá no jornal que a menina estava grávida. E só ela sabia. A mãe sabia, as irmãs sabiam, e só aquela governanta da casa dela também sabia. A governanta. Então, mas ó, na verdade, as irmãs, elas não sabiam até um certo momento. Eu acho que não, mas eu acho que quando a Lady Whistledown falou, elas não sabiam, eu acho.
que a menina estava grávida, elas sabiam. Eu acho que nesse momento não. Você tem certeza? Eu não vou confirmar nada. Mas eu acho. Eu acho que elas descobriram pela Lady Whistledown. Não lembro agora. Eu não lembro. Então, eu acho que elas sabiam. Porque assim, a menina vivia trancada dentro do quarto. Não tinha outra. Não, mas aí era com a desculpa de que ela estava doente. Sim. Tinha isso. Então, eu acho que elas descobriram pela Lady Whistledown. E nesse caso, as únicas que sabiam era a Penélope, a mãe delas e a governanta. Eram as três. E o pai delas acho que sabia também. Eu achava que o pai, né, não queria que a meninazinha casasse porque ele tinha algum rolo com ela, tanto que eu achei que o filho era dele. Eu achei que ela fosse alguma filha perdida dele. Não, eu achei que ela era, que tipo, eles dois tinham alguma coisa assim. Mas acabou que não, ele era um bobão. Ele era um bobão. Então foi aí que eu, bom, tinha certeza. Eu descobri, né? Vamos só ter certeza. Quando no final... também teve a parte de quando a menina falou, o nome dela, a irmã da Daphne, que era amiga dela. Heloise. Né? Acho que é Heloise. Foi falar com ela e ela ficou, sim, descobriu, entendeu? Com aquele... Então, falei. Entendi, assim, meio um sarcasmo, né? Uhum. E olha só, eu vou falar o que nenhum de nós três percebemos na série. Eu provavelmente eu não vou reassistir a série. Talvez se eu achar um vídeo no YouTube eu veja. Mas se vocês assistirem todos os episódios novamente e não darem bola pro que tá na cena principal, prestarem atenção no fundo, ela tá em quase todas as cenas, observando. Sério? Todas as cenas importantes, ou tipo assim, ou ela tá parada lá olhando, ou ela passa no fundo. Ela aparece em praticamente todas as cenas. Claro, tem cenas que ela não vai aparecer, né? Que é meio óbvio. Mas assim. Baile que ela não então, foi, nesse baile que ela não foi, se eu não me engano, ela passa no fundo. Então, tem muitas cenas que se você for assistir, ela passa lá. Ela sempre tá lá. Às vezes ela não tá lá, mas ela passa lá. Então, tipo assim, ela tá sempre ligada em tudo. Tanto que esse é um bom motivo pra, por exemplo, tá tendo um baile. O baile mal acaba e já tem lá o jornalzinho dela falando o que aconteceu no baile. Porque ela tá lá no baile. Então, tipo, se vocês se assistirem, vocês vão perceber isso. Eu não sei se tem no YouTube essas cenas, eu vou procurar. Mas eu vi essa curiosidade aí na internet e eu achei que seria algo muito legal de falar. Ela é um easter egg. Sim, ela é um easter egg. Porque assim, ó, e tipo, não é difícil de ver. Porque eu acho que ela deve ser, não sei se é a única, mas uma das únicas a usar amarelo. Sim, isso é bem ressaltado também, que ela nem gosta de amarelo. E ela quer usar outra cor que ela não gosta. Sim, e tipo, tem um baile específico que eu acho que é um vestido de uma cor só, não é? Que o pessoal tá, tipo, praticamente todo mundo com as mesmas cores. Não lembro. Eu tenho quase certeza que tem, tipo, que as mulheres estão de branco e os homens de preto, ou algo assim. Eu tenho quase certeza que tem uma cena assim. Eu não lembro as cores, eu não lembro se tá todo mundo, mas eu lembro que tá todo mundo, tipo, num padrãozinho, sabe? E provavelmente, se a gente assistir aquela cena, vai passar um amarelo lá no fundo. De amarelo. Porque ela não tem outro. Ela vai passar de amarelo. A gente sabe que ela vai passar de amarelo. Então, se a gente for prestar atenção, acho que a gente vai acabar até morrendo de rir, assim, tipo, vai ser um... Sabe, o que é um pontinho amarelo no fundo da cena de Bridgerton? É a Penélope. É a Penélope. E assim, ela é muito pequenininha.
Então, assim, acho que ela coube em tudo bem direitinho. Porque assim, ela não deve ter um destaque na cena. Que a gente tem o principal ali rolando. E ninguém dá bola pro fundo. É bem isso, ela é um easter egg na cena. Sim. Está lá. Porque, por exemplo, eu assisti legendado. Então eu tenho que prestar atenção em duas coisas. Nos atores e na legenda. Exato. Eu não vou prestar atenção no fundo. Sabe, tipo, o fundo não é importante. O fundo tá ali pra ficar bonito. Só que no caso de Bridgerton, o fundo é importante. Agora a gente sabe. Isso que é legal. É a mesma coisa que eu falei, tipo, não tem nada que colocaram na série que não é importante. A gente fala, mas por que a gente tem que ver essa cena delas escolhendo o pretendente? Porque nessa cena pode ter a Lady Whistledown. E a gente quer saber quem é ela. E na verdade quase todas as cenas de pretendentes tem a Lady Whistledown. Então, tipo, sabe, não tem nada desnecessário nessa série. Eu gostei bastante também. Foi uma surpresa muito boa essa série. Foi. Nossa, mas no episódio final, que... Foi no final ou foi no anterior que a menina descobriu e foi pra lá, saiu do baile e correu pra lá. Quando a carruagem chegou lá, ela foge, é uma armadilha. Aí, isso apareceu no penúltimo e a gente só vê mesmo direitinho o que acontece no último. Então, eu buguei nessa hora. Porque eu achei que ela tinha feito cagada, eu não tinha entendido de primeira. Quando ela falou, tipo, foge uma armadilha, eu achei outra coisa. Que veio um cara correndo. Eu achei que era a carruagem dele. E eu achei que ela tinha dispensado. Sim. Era pra parecer isso, mas não era. Era a armadilha. Então, tipo assim, eu fiquei confuso de primeira, sabe? Tipo, essa série... Então, tipo, essa série ela é muito misteriosa, de certa forma. O mais óbvio, às vezes, é um mistério. E, às vezes, o mistério tá mais na cara do que a gente imagina. No caso da Lari, que ela descobriu rapidinho. Eu não sei se é uma série que a gente vai gostar por tanto tempo. Porque eu sei que tem uns livros. Só que eu não sei. Vamos ver como vai, sabe? Como você vai prolongar vamos ver isso. como é que vai desenrolar essa história toda. Agora sim, ó. Se os livros também vão ser tão bons quanto o primeiro, né? Porque pelo tem menos isso. seguir a mesma linha. Porque assim, ó, Bridgerton não é um universo grande. Por exemplo, teve rumores que foram desmentidos, mas eu ainda acho provável de uma série de Harry Potter. Harry Potter não precisa seguir a linha dos filmes. Tem muito universo ali, sabe? Tem muita coisa pra fazer uma série. Bridgerton não. Bridgerton vai seguir aquilo dali. Tem um roteiro. Porque por mais que Harry Potter tenha um roteiro pronto, ele tem um universo que não foi mostrado ainda. Animais Fantásticos, tipo, a gente sabia que existia aquele universo, mas a gente nunca tinha visto antes. Então, tipo, aquilo dele tem conteúdo pra mostrar. Agora, Bridgerton... Tem muita coisa pra contar. Tem muita coisa. Eu acho que se rolar uma série de Harry Potter, é uma série de 10 temporadas, ou sei lá. Eu acho que é algo no nível de Star Wars, sabe? Que divulgaram, tipo, sei lá, 10, 15 séries. Expandir bem o universo. A HBO Max escutou essa sua coisa aí e fez assim, ó. Não, eu sei que foi desmentido. Mas eu acho que foi desmentido só pra, sabe? Tipo, chega pra lá, não. É mentira porque vazou. Quando a gente anunciar é verdade. Eu tenho certeza. Pois é. Não é possível. Que a gente fala. Não é possível que... Deixa eu confirmar. Gente, anunciaram uma outra série que é basicamente um reboot de PLL. Vocês acham que não vai ter Harry Potter? De PLL também acho difícil. De Harry Potter eu acho que não tem, não. Eu acho que tem. Eu acho eles vão que torcer tem. essa toalha. Vão. Zoaram a ideia. Gente, zoaram olha. a ideia.
Não, olha só. Olha só. Game of Thrones era livro, virou série e fez sucesso. The Witcher era jogo e livro, virou série e é sucesso. Harry Potter tem jogos, tem livros, tem filmes. Aquilo dali, tudo que lança da grana. Por isso que eu tô falando, vamos torcer essa toalha, gente. Vamos Sim, vai ter. Mas assim, eu acho que Bridgerton tem que fazer tudo bonitinho. E eu acho que eles não tem que ter medo de, por exemplo, esse livro aqui não é tão interessante. Como é que a gente vai contar isso? Diminui os episódios. Diminui o tempo de duração, diminui a quantidade. Eu acho que eles têm que fazer ser interessante. Porque a Lady Whistledown a gente já descobriu. A segunda temporada deve explicar como que ela é. Tipo, por que ela é a Lady Whistledown, como é que ela consegue ser, como que ela consegue fugir da mãe dela para aparecer em tais lugares, como que ela tem um dinheiro, sendo que a família dela tá sem dinheiro. Agora como que ela... tá. Sim, mas aí que tá. As meninas não têm dinheiro. Por ela não receber tanta atenção, ela consegue sair de madrugada sem ninguém ver. Não, ela consegue não chamar atenção justamente por isso, porque ela é meio que excluída, né? Sim, mas ela consegue não chamar tanta atenção. Mas ela tem que em algum momento estar ali. Sabe? Sim. Então isso vai explicar na segunda temporada, eu acho que vai explicar de uma vez. Não vai levar a bateria do meu telefone tá morrendo. Bom, a gente já tá com 56 minutos de podcast, a bateria do celular do Bia tá morrendo. Mas assim, então, vocês gostaram de Bridgerton? Vocês recomendam pra quem assistiu? Pra quem quer assistir, na verdade? Sim, eu recomendo. Eu recomendo também. É uma série pra quem gosta realmente, né? De série de época. Eu prefiro séries nórdicas, como é nórdico, então assim, eu assisti mesmo, não pelo hype, mas eu assisti pela curiosidade, sabe? Eu assisti pelo hype. Eu confesso que eu vi pelo hype, mas eu não me arrependo. Eu gostei muito porque eu também gosto de coisa de época, sabe? Então, tipo, eu gostei bastante. Não é o meu gênero favorito, mas eu gosto de tudo que é de época, assim, eu acho muito interessante. Até porque a gente aprende, de certa forma, algumas coisas. Óbvio que tem séries que vão pecar nisso, né? Que vão inventar um monte de coisa, mas a gente aprende. Eu acho que as outras temporadas vão ser bem positivas. Só espero que eles consigam segurar bem ali. E que talvez tenha algum outro mistério aí pra gente descobrir, além da vida dos filhos ali. Eu espero também que eles mantenham, né, a qualidade, mantenham aí o fio da meada, sem encher muita linguiça como eles fizeram na primeira. Na primeira, chopimpa, show de bola. Sim, a única coisa que eu achei que o Duke e a Daphne é uma enrolação só, né? Não é problema da série. Eu achei que não é um problema da série, sabe? Deve ser no livro igual. É muito chato isso. Eu acho que é alguma coisa que seria necessário para desenvolver cada um. Acabou sendo obrigatório para cada um. Mas enfim, é isso então. Vamos terminar por aqui. Obrigado a todo mundo aí que ouviu o NDG Podcast aqui no Spotify e todo mundo que viu o NDG Podcast no YouTube, que a gente está no YouTube e no Spotify. Então é isso. Bia, deu seu tchauzinho pra galera. Gente, obrigado por acompanhar a gente mais uma vez, mais um episódio. Semana que vem a gente está de volta. E curte, comenta, compartilha com eles que vocês já conhecem. Lari. Valeu, Dex. Tamo junto aí. E ouçam, compartilhem, comentem, deixem sugestões. É nóis. É isso então. Façam tudo que as meninas já pediram. Estamos aí novamente no próximo domingo com Cidade Invisível, uma nova série da Netflix aí, série brasileira de Carlos Saldanha. Eu acho que vocês vão curtir muito aquele episódio, porque, nossa, aquele episódio tá demais. Tem preview da crítica lá no site e também tem umas curiosidades sobre as lendas folclóricas.
É isso aí. Então, até o próximo episódio. Muito obrigado a todos. É nóis. Tchau.